já deve ter ouvido falar de sodomia ou práticas sodomitas, pelo menos uma vez na sua vida. Hoje, é muito comum ouvir das pessoas que as preferências sexuais são uma questão particular de cada um e que nós temos que reconhecer essas preferências, aprendendo a respeitar as diferenças de cada um. Isso implica que os valores morais dependem agora da vontade de cada um. Sim, concordo. Cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer suas próprias escolhas. Por outro lado, há pessoas que estão desprovidas de informação, sequer ouviram falar a respeito, como outrora era incipiente na vida cristã, e também incipiente neste tipo de assunto, mas busquei adquirir o conhecimento, estudando as Escrituras e obtive a revelação de Deus. Porém, para os que acreditam em Deus e aceitam a sua palavra como única regra de fé e prática, há uma compreensão acerca da existência de princípios baseados no amor de Deus e seu propósito para a raça humana. Você deve estar se perguntando: o que é sodomia? A maioria das pessoas acreditam que está ligada apenas com o homossexualismo, mas na verdade não é só isso. A prática de sodomia está presente na vida de muitos homens, mulheres e casais, e até mesmo dentro das igrejas. As práticas sodomitas impedem a santidade e afastam o povo de Deus de tomar parte no reino do céu. A Bíblia se refere à cidade de Sodoma, lugar onde morava Ló, sobrinho de Abraão. O povo vivia em vários pecados, entre eles um dos pecados dos moradores dessa cidade que muito incomodou o Senhor era de natureza sexual. A arqueologia afirma que os sodomitas tinham grande preferência pelo sexo anal e por isso essa prática ficou conhecida como sodomia. Para entendermos melhor este assunto, vamos ler a passagem que está em Gênesis, capítulo 18, versículos 17 ao 22, que diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tenho praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então virarão aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. O Senhor não queria esconder de Abraão o que pretendia fazer com Sodoma e Gomorra, visto que ele lhe faria o pai de uma nação grande e poderosa, que por meio dele abençoaria as nações de toda a terra. Foi escolhido para instruir e ensinar seus filhos e descendentes a obedecerem os seus ensinamentos e que façam o que é correto e justo. O Senhor disse a Abraão que haveria terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra e que o pecado de seus moradores era muito grave. Precisaria descer para ver as acusações que ele tinha ouvido.
infelicidade daquele lugar era tamanha que nem mesmo os visitantes eram poupados. Acredito que por conhecer a índole dos sodomitas, Ló convidou aqueles homens a se abrigar em sua casa. Vamos ver em Gênesis 19:5. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que conheçamos. Aqui aparece o verbo conhecer, que significa ter relações sexuais. Os homens da cidade, de todas as idades, buscavam sempre novas experiências sexuais. E porque viram homens diferentes na casa de Ló, desejaram conhecê-los ou submetê-los. Ou em outras traduções, vão dizer abusá-los. Não sabiam que se tratava de anjos. Vamos ver o que acontece em Gênesis 19:6-11. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta por trás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vou-las trarei e fareis dela como for vos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te façamos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Lemos que Ló, sobrinho de Abraão, chegou a oferecer as suas 2 filhas, ambas virgens, para que os homens não molestassem os anjos que estavam em sua casa. Mas os homens da cidade não aceitaram. Então os anjos fizeram com que aquele motim ficassem cegos. Naquela mesma noite, todos os moradores da cidade foram destruídos. No que se refere às práticas sexuais, e em particular o sexo anal, há implicações morais que devem ser consideradas. Em primeiro lugar, porque há uma explicação fisiológica. Ao se afirmar que o ânus é a parte do aparelho excretor e não reprodutor. Em segundo lugar, não por ordem de importância. A Bíblia não aprova o sexo anal. Do ponto de vista fisiológico, o sexo anal desrespeita a higiene. E se desrespeita a higiene, agride a saúde. Quanto à Bíblia, a palavra de Deus é clara no que diz. Em Romanos, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: por causa disso, pois entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro.
O apóstolo Paulo condena a prática da sodomia. Estas palavras provêm da Bíblia e é empregada para se referir aos atos de perversões sexuais praticada pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, entre eles o sexo anal. Tanto para mulheres em geral, casadas, solteiras, assim também para os homens. Vemos aqui que Paulo diz que os homens deixam as práticas naturais com suas mulheres e se entregam às paixões com outros homens, relatando assim o homossexualismo. Nesses versículos, trazem a clareza do pecado praticado até por casais, que na maioria das vezes acreditam que entre quatro paredes casais podem de tudo, inclusive as práticas de sodomitas, consideradas vergonhosas por Deus, indo contra a natureza que Ele criou. Tudo com sua função natural, indo o ser humano ao contrário da natureza do Criador. Em Hebreus 13, versículo 4 diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito, sem mácula. Porém, os fornicadores e os adúlteros, Deus os julgará. O apóstolo Paulo chega a chamar de adúlteros os casados que vivem em leito de mácula. Na língua grega, texto original do Novo Testamento, a palavra adúlteros é mais esclarecedora. A palavra no grego é a palavra porneia, cujo significado é o mesmo da palavra que está no 7º mandamento, não adulterarás, em Êxodo 20:14. Ela não se refere apenas às práticas sexuais fora do casamento, mas abrange qualquer atividade sexual proibida por Deus. Isso proíbe literaturas pornográficas, conversações pornofônicas, entre outras. É da palavra porneia que deriva no português as palavras pornô, pornografia e entre outras. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios 6:9. Diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos engane, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Lemos uma lista dos que estão perdidos, e entre eles estão os sodomitas, ou seja, aqueles que praticam o pecado da sodomia, como o sexo anal e o homossexualismo, por exemplo. Em 1 Timóteo 1, capítulo 8 ao 9, diz assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulgam lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Em Gálatas 5, 19-21 diz: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
em Apocalipse 22, 14 ao 15. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Em Judas 1, versículo 7, utilizando do mesmos termos em traduções diferentes, a imoralidade, a fornicação, a prostituição, descreve o pecado dos sodomitas com as seguintes palavras: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Lemos que as inclinações pecaminosas, entre elas aparecem as palavras imoralidade e relações antinaturais. Esse pecado deve ser resolvido o mais rápido para não ter que enfrentar a ira de Deus. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 4 ao 6, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando a pessoa vive na injustiça, por exemplo, fica provado que ela ainda não recebeu um novo nascimento e, consequentemente, não possui o Espírito Santo, sem o qual é impossível viver em santidade. O nascido de Deus tem prazer em buscar e pensar nas coisas do alto, porque deixou de ser uma criatura terrena para se tornar um ser celestial. 1 Coríntios 15, 47 a 48. Quando a entrega da vida a Deus é verdadeira, o Espírito Santo faz nascer dentro da pessoa a natureza espiritual. Isso significa que os membros do seu corpo, que outrora foram usados como instrumentos de pecado, já não estarão sob o domínio da carne e de suas paixões. Se isso ainda não aconteceu na vida de alguém, é porque está faltando o verdadeiro arrependimento. Paulo menciona alguns pecados relacionados ao sexo ilícito e à ganância, que fazem parte da essência do velho homem. Entre eles estão a fornicação, que é a prática do sexo antes ou fora do casamento. Mateus 19, versículo 9, 1 Coríntios 5, versículo 1, Judas 7. A impureza, que engloba todos os tipos de dissoluções, como a luxúria e os desejos vergonhosos e profanos. Efésios 4, 19. A afeição desordenada, que é o desejo sexual contrário à natureza. Romanos 1, 26 ao 27. A vil concupiscência, que é qualquer tipo de desejo carnal ou cobiça que desagrada a Deus. E por fim, ele cita a avareza, que é o apego excessivo ao dinheiro e às coisas materiais. Por esse motivo, ele diz que a avareza torna o ser humano idólatra. Lucas 12, 15. Assim, vemos que matar a carne exige esforço consciente
e constante por parte da pessoa, mas quem deseja agradar a Deus está disposto a fazer essa renúncia. Deus gravou sua lei na consciência humana, mas por causa do pecado, a consciência foi afetada e ela não é um guia totalmente seguro. Entretanto, ela ainda acusa quando é defrontada com algo errado, como matar, roubar, mentir, adulterar, perverter-se sexualmente, entre outras coisas. O problema é que a consciência pode ser cauterizada ou dessensibilizada, e aquilo que era ofensivo se torna normal ou aceitável. Vamos ver em Romanos, capítulo 2, versículo 15 e 16. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O que Paulo falou aos judeus serve também para alertar todos os cristãos, pois ninguém será salvo por conhecer o Evangelho ou por frequentar uma igreja. É preciso obedecer a palavra de Deus para que haja salvação. Os segredos dos homens, tudo o que fazemos, pensamos ou falamos não passa despercebido aos olhos de Deus. Podemos esconder os nossos sentimentos e as nossas intenções dos homens, mas é ao justo juiz de toda a terra que teremos que prestar contas. Os desejos mais ocultos, as paixões carnais, as cobiças, os maus desígnios e toda a malícia que há no interior humano são expostos. No dia determinado, Deus julgará por meio do Senhor Jesus, o seu Filho, não somente as obras aparentes, mas também as escondidas, que, embora ninguém veja, estão guardadas no coração. 1 Coríntios 4 e 5. O sexo anal é reprovável por Deus, pois configura uma perversão do plano original do Criador. Não é fisiologicamente viável e pode trazer sérios problemas de saúde física, como doenças, emocional, como a culpa, e espiritual, como o pecado, afastamento de Deus. Deus não é contra o prazer e a alegria. Ele é contra aquilo que nos prejudica. Leia o livro de Cantares e veja o que Deus revela sobre a questão do amor e prazer, que podem ser desfrutados no contexto exclusivo do matrimônio. Mas, infelizmente, o inimigo tem distorcido o que Deus criou. Fisiologicamente, o sexo anal é uma aberração patológica. Os gases fecais podem penetrar pelo canal do pênis e transmitir bactérias por todo o trato urinário. A maioria dos casos de transmissões de doenças se dá por conta desse tipo de atividades sexuais. Outros sérios comprometimentos à saúde podem acontecer. Em Romanos 14, 23, Paulo diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado, ou seja, o ser humano precisa ter sua vida pautada pela palavra de Deus e ter fé nessa revelação divina. Quaisquer prática ou atos que sejam contrários à Bíblia são comportamentos que não provêm da fé e, portanto, são pecados. O diálogo franco deve ser um recurso onde se pode compartilhar sentimentos
do íntimo do coração, convicções da alma, com bondade e cordialidade, sem medo de sofrer qualquer tipo de incompreensão. Esse é um caminho a ser trilhado para que haja mútuo entendimento e respeito. Nada melhor do que uma conversa bem aberta com seu cônjuge e relatar o que a palavra de Deus orienta. Peça sabedoria a Deus, coloque diante dele para que seu cônjuge entenda e respeite. O casamento tem que haver o respeito. Jesus é o único que pode transformar nossas mentes e restaurar completamente a nossa vida. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Deus nos libertou do domínio do diabo e nos resgatou para si por meio do seu sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Quando vivíamos no pecado, estávamos presos ao reino das trevas, mas fomos resgatados e levados para o reino do Filho do Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porém, aquele que vive apartado de Deus segue sob o domínio de Satanás, porque não se entregaram ao Salvador. Com isso, sofrem com todo tipo de mazelas, pois estão desprotegidos contra as investidas malignas. Contudo, no momento em que se entregarem a Jesus, passarão imediatamente a fazer parte do seu reino e terão o direito de desfrutar das bênçãos celestiais. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, ele o fez à sua imagem e semelhança, isto é, Adão era perfeito, até que o dia em que pecou contra o Altíssimo. Porém, depois de sua desobediência, passou a ter natureza caída e corrupta, que foi passada por toda a humanidade. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele trouxe a verdadeira imagem de Deus, ou seja, o seu caráter, a sua glória, a sua divindade. Assim, o Deus Pai encarnou-se no Deus Filho para reconciliar a humanidade consigo e salvá-la dos seus pecados. 2 Coríntios 5,19. Por isso, quem olhava para o Senhor Jesus estava olhando para o próprio Pai eterno. João 14, 8-9. Independente daquilo que já experimentamos nessa área, vamos ver o que diz em Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortais, para servirdes ao Deus vivo. Por muitos séculos, o sangue de milhares de animais cumpriu o propósito temporário para o qual foi estabelecido. No entanto, após o sacrifício do Senhor Jesus, ficou instituído que o único elemento capaz de intervir pelo homem e de purificar a sua alma é o sangue do Salvador. Mostra a importância do sangue do Messias e o ponto mais importante desta epístola, pois toda a obra de redenção está apoiada nele. Tudo o que foi conquistado para a humanidade, nova aliança, está fundado no sangue do Filho do Deus Altíssimo. Como o perdão das iniquidades, o livre acesso a Deus, a justificação e a santificação. O Salvador viveu como homem, com corpo e alma semelhante a qualquer um de nós, mas não pecou.
ele foi perfeito na terra, entre os pecadores, assim como era no céu. Além do mais, derramou toda a sua vida. Por isso, o seu sangue é precioso para apagar pecados e infinitamente eficaz para limpar o ser humano de todas as obras mortais, isto é, de todas as obras da carne que conduzem à morte e à condenação eterna. Gálatas 5, 19, 21. E caso você enfrente alguma dificuldade nesse sentido, sugerimos a leitura de livros cristãos sobre o assunto, orientação de algum terapeuta familiar cristão, mas, sobretudo, busque a orientação de Deus, contida em sua palavra, a Bíblia Sagrada. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, nós somos nova criatura e tudo se faz novo, inclusive a nossa sexualidade. Afinal, devemos lembrar que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro 3,12. Deus conhece a dor de um casamento infeliz e compreende os desejos carnais, mas Ele nos deu a sua palavra sobre este assunto e pede a nossa obediência. A obediência a Deus sempre traz alegrias. Romanos 16:19. Por essa razão, a Bíblia é taxativa em afirmar que a atitude contra o pecado precisa ser radical. Em Jó 31:1, Hebreus 12:14, e que andar em santidade não é uma opção, é um mandamento. Em 1 Pedro 1:15-16, quem vive na impureza, praticando a imoralidade sexual ou alimentando desejos sexuais ilícitos, seja em si próprio ou nos outros, não herdarão o reino de Deus. Efésios 5:5, Gálatas 5:19-21. Vamos ver o que fala em Atos, capítulo 17, versículo 30-31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Estes versículos afirmam que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas determina que todos, em todos os lugares, se arrependam antes do juízo. Portanto, se alguém violou a própria consciência sem que se tivesse o conhecimento da palavra de Deus, o convite é para que se arrependa. Arrependimento é o mesmo que voltar-se para o Senhor e implica em abandonar a prática pecaminosa e submeter-se à vontade de Deus. Na Bíblia, alcançamos a compreensão de que o ato sexual, conforme planejado por Deus, é algo puro e santo. Foi através da intimidade sexual que Deus resolveu continuar criando seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos,
Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Gênesis 1:28. Isso significa que o prazer encontrado na prática do sexo normal é abençoado por Deus. Há uma promessa divina para aqueles que se preservam em pureza e procuram honrar a Deus, promovendo alegria, intimidade e satisfação conjugal, dentro dos limites estabelecidos por Deus na criação. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13:4. É sábio não ultrapassar os limites estabelecidos pelo Criador, pois a obediência resultará em grandes bênçãos para a felicidade do casal. Deus te abençoe. Se você gosta dos nossos vídeos, deixa seu like e inscreva no canal para nos ajudar na divulgação.